Nesse podcast você vai ver 7 maneiras de explodir a sua cabeça com ideias fodas pro seu livro e pro seu mundo. Então escuta até o final para saber como criar uma obra criativa cheia de ideias novas e originais. Eu sou o Gaku e o que não me falta são ideias épicas e criativas pro meu RPG de mesa. E eu sou o Zawardo e eu tenho que me controlar pra parar de ter ideias porque elas vêm toda hora, todo momento, não para, não aguento mais. E você está no Ertcast World Building, o seu podcast número 1 de criação de mundos. Você tá afim de saber como criar os impérios do seu mundo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho porque a gente vai trazer esse vídeo fodão pra te mostrar como fazer isso. Então se inscreve pra não perder quando a gente soltar ele. E já senta o dedo no like pra gente continuar trazendo mais podcasts sugeridos por você, como esse de hoje de como transbordar a sua cabeça de ideias. E se você quer anunciar algum projeto seu aqui no canal, fala com a gente lá no nosso Instagram que tá na descrição. Então agora vamos pro primeiro método para ter ideias. 1. Misturar conceitos. Ideia são conexões. Então, para você ter ideias, você pode misturar coisas que você vê, tanto no seu dia a dia quanto em ficção ou qualquer coisa. Então, por exemplo, pegar coisas que você mais gosta nas histórias que você vê, nos animes, nos livros, tanto faz. E você pensa como que daria para misturar uma coisa na outra. Que daí dá pra você misturar gêneros, tropos que tem nessas obras, ou tramas, ou qualquer outra coisa mesmo, até personagens. Então, por exemplo, o livro Mistborn, que o Brandon Sanderson fez, porque não tem como fazer um vídeo de Ashton sem falar do deus do world building, Brandon Sanderson. Ele falou que a ideia foi basicamente assim, ele gosta muito de histórias de roubo, que o gênero é heist em inglês, heist, sei lá. E aí ele pensou, como que eu faço uma história de roubo num cenário de fantasia? E daí, juntando isso com outras ideias que ele teve, e daí ele criou Mistborn, a trama do Mistborn e também o gênero do Mistborn, toda a estética do mundo também, que ele tava vendo uma catedral numa viagem que ele fez e tava tudo com névoa ao redor da catedral, e daí ele viu as luzes da catedral batendo na névoa do lado de fora, daí ele pensou, isso é tão legal, vou tacar isso na minha história, essas coisas assim, entendeu? Misturar as coisas que você vê. Por exemplo, em um personagem, você pensar um bardo comedor de casada, mais um paladino lawful good, mais um necromante. Talvez tire um bagulho da hora, um cara armadurado, todo trevoso, com uma guitarra que come todo mundo aí. Ele vira praticamente um astro do rock que faz rituais com crânios humanos. Mas ele também é ativista, tipo Bono, que chama, o cara do U2. Só que pra um lado meio bizarro. Uma coisa de misturar gêneros e outras coisas do tipo. Tem um livro, se eu não me engano, assim, você pensa, poxa, vamos pensar aqui em algum filme, acho que chama O Rei, da Netflix, que é puro medieval, com o cara do Crepúsculo lá sendo o príncipe da França. E aí a gente pensa em Jurassic Park. Você já viu esse livro, né? Cavaleiros de Dinossauro. Uma parada assim, os cavaleiros medieval montados em dinossauro. Cara, eu já tinha visto alguma coisa, mas não li o livro, não. Então, cara, o cara misturou duas ideias muito aleatórias, cara. Dinossauro e cavaleiro medieval. Tem um também que o cara falou assim, dá pra ter ideias, elas... É uma filosofia também que eu tenho, o Brandon Sanderson tem, de que ideias são baratas, então você consegue transformar qualquer ideia num negócio bom. Mas no caso, assim, o cara falou, eu consigo fazer qualquer história aí que vocês me falarem. Um cara que desafiou, assim, o pessoal. Aí o pessoal falou, Pokémon e Império Romano. Aí o cara escreveu uma série de 6 livros disso daí. Só que a história ficou ruim, infelizmente, pelo menos os primeiros livros, mas mesmo assim, pra mostrar que dá pra misturar a coisa assim. Como é que chama mesmo? Codex Alera. Será que a gente deixa uns links aqui pro pessoal que quer conhecer um Pokémon na Era Romana? Bora! No link aqui embaixo da descrição, então, vai ter a série de livros aí pra você ver os romanos fazendo o Charmander queimar os gauleses. E assim, quando você vê esses conceitos em qualquer lugar que seja, é bom você também brincar com esses conceitos pensando, e se? Você extrapola, por exemplo, você vê um filme aí de super-herói, que o cara é tudo bonzão, o clássico Lawful Good, aí você pensa, mas e se esse cara ele se juntasse com o vilão? E se o herói ele fosse, na verdade, um manipulador psicopata que vai tanto manipular o vilão quanto os outros pra conseguir o que ele quer? Ultimamente tem o pessoal fazendo um Superman do mal. Sim, tem o Superman comunista também, né? Não é porque ele é comunista que ele é do mal, tô falando The Boys, uns negócios assim.
assim. Ah, que é sim. tipo os caras egoístas e tal. Uns tipos de super-herói desse jeito, que é mais puxado. Eles são muito fortes, puxados. É, um super vilão, um herói vilão. Vira um. Sim. É tipo um anti-herói ou algo assim, né? Também misturar conceito não é só das coisas que você vê, mas também do que você já criou. Porque eu tenho certeza que você já notou um monte de coisa do seu world building e coisa de anos ou meses atrás. Então, para você ter ideias também, você vai lá, você lê essas coisas, só de ler, acho que provavelmente já vai começar a ter ideias. E você mistura essas ideias com coisas que você está criando agora no seu mundo, no seu livro, ou com essas coisas do passado mesmo, você vai vendo onde você pode encaixar, porque aí você consegue levar isso para outros caminhos. Mesmo se a ideia era ruim, com certeza dá pra você conseguir transformar ela em algo bom ao juntar com as outras. Ou você só descarta mesmo. Você faz uma quimera de ideias. Sim, É mas... o Brandon Sanderson que fala que ideias são baratas. Sim. Então, independente da ideia que você ter, lembra que ela não precisa ser um negócio super original, mas a forma que você trabalhar com ela na sua criação de história, no seu mundo, é o que vai fazer a diferença. Sim. Isso mesmo, não adianta ter uma ideia super original e fazer uma execução bosta. E no fim, esse lance de misturar conceitos é também... Você... Normalmente vejo autores falando isso, né? Já vi mais de uma vez aí, pessoal, que eles criam algo que eles queriam ver, mas que não existe. Então, se você tá vendo bastante coisa e você pensa, pô, por que esse cara ele não criou desse jeito? Por que eles não misturam isso e faz a história? Então, provavelmente aí do seu destino vai ser criar esse livro que você quer ver, hein? Então, vai lá. 2. Perguntas. Isso são perguntas que você vai fazer ao longo do primeiro método ou de qualquer coisa também que você for ver. Primeiro que isso é um brainstorm. Um brainstorm é quando você anota as ideias que você tem sem julgar se elas estão boas ou ruins. E daí, porque depois você vai avaliar qual você quer pegar, qual você vai descartar, qual que dá pra juntar e essas coisas assim. E uma coisa que ajuda a fazer isso é na hora que você está consumindo a mídia, está revendo as suas ideias antigas, é você se perguntar por quê, que daí mostra o motivo de algo, a causa daquela ideia, no sentido de eu decidi que meu vilão ele não quer dominar o mundo e só quer ficar jogando videogame o dia inteiro, mas os caras ficam falando para ele dominar o mundo, mas ele não quer, sei lá. Aí você pensa, tá, mas por que ele quer isso? Então, as causas. Ou, meu mundo ele vai explodir. Tá, mas por quê? Segunda pergunta é como? Que vai mostrar o processo do que vai acontecer para essa ideia acontecer. Por exemplo, eu quero que no final tenha uma batalha super épica em cima de uma ponte com lava e com um monte de dragão e bola de fogo caindo e um caos total e tudo ferrado Dark Fantasy. Tá, mas então como você consegue fazer essa cena foda, esse clímax, acontecer na sua história? Que passos vão levar a esse clímax? O que os personagens precisam fazer? O que talvez uma ameaça externa do mundo, algum vilão mundial que não dá muito pra derrotar, porque não é uma pessoa e sim meio que uma força da natureza tá agindo a isso também? Então perguntando como você consegue saber as coisas que você vai precisar fazer para atingir aquela ideia que você quer no seu livro, no seu mundo. E claro também, e se? Que mostra várias possibilidades disso acontecer. Por exemplo, e se essa batalha, na verdade, o herói fosse um necromante e tá usando coisas de morto-vivo para conseguir vencer aí o vilão nessa batalha em cima da ponte, talvez é batalha de dragão morto-vivo contra os dragões vivos e vai saber. E essa pergunta é muito boa porque vai abrindo caminho para um monte de outras ideias que vai puxando também, se conectando com o resto. Outra coisa é quais são as consequências disso. Você define que no seu mundo as pessoas conseguem soltar raio. Todo mundo consegue soltar raio. Todo mundo é Pikachu. Tá, mas qual que seria a consequência disso nas batalhas, na tecnologia e tudo mais? Isso também gera bastante ideia. E o que pode dar errado? Você pega alguma coisa, por exemplo, histórica ou de qualquer coisa que você viu e pensa, tá, mas como isso poderia dar errado? E se isso aqui não tivesse acontecido, que problema que isso ia causar? No meu mundo o cara ele tem o objetivo de criar uma máquina super fodona, um tanque de guerra para derrotar o vilão. Tá, mas o que pode dar errado na construção desse tanque? Será que dá pra ele atirar e o negócio explode o cano do tanque? E agora, como que ele vai se livrar dessa situação no clímax do livro? Tudo parece que vai dar errado, entendeu?
Fazer perguntas sobre a sua criação é muito importante, seja o livro, seu world building, seu RPG de mesa, porque no nosso Discord, as pessoas, o link tá na descrição, o pessoal manda bastante ideia do world building ou das lores, das campanhas do RPG, e muitas vezes o pessoal acha que a ideia tá muito boa e outra coisa, mas eles, na verdade, não criaram tanta coisa em cima e não fizeram as perguntas e as outras coisas relacionadas do world building ou do processo ali pro RPG de mesa, e fica uma coisa que, quando a gente entra, por exemplo, na call para dar uma discutida no assunto, as perguntas vão surgindo pelos participantes ali da call no Discord e a história começa a apresentar vários buracos de enredo, buraco de mundo, lacunas que não fazem sentido e conexões com o personagem que a pessoa, quando ela tá criando, dependendo do quanto ela criou e do quanto ela ficou em cima, ela pode não perceber tudo isso, mas conversando ali com os amigos, com os próprios jogadores, ou com alguém que tem um conhecimento do world building ou do mundo, ou com alguém que entende realmente de criação de mundo, histórias, a pessoa vai descobrindo pelas perguntas que tem 1 milhão de alteração que ela precisa fazer para a história não ficar mais bizarra e mais zoada do que Jojo. Você vê que Jojo tem mais coisas, entre aspas, realistas e conceitos que estão dentro ali do mundo do que a criação do que o pessoal tá fazendo. Então as perguntas são muito importantes para você fazer para suas criações, para ir, entre aspas, dando uns tapas ali, para ir ajeitando melhor. Então, eu fiz um mundo que tem cavalos carnívoros, acho que eu dei esse exemplo lá no... não sei se eu dei esse exemplo no vídeo de como criar uma cultura, da roda da cultura. Aí você fala, se os cavalos eles são carnívoros, eles comem carne, porque eles não caçariam? Na hora de domar os cavalos selvagens, que já são extremamente difíceis de serem domados, imagina o cavalo tentando te morder, te comer enquanto você tá tentando domar ele, qual consequência isso vai ter? Às vezes a pessoa só fala, tem cavalo carnívoro porque é cool, é maneiro e tal, nossa, que louco. Só que ela não pensa nesse tipo de coisa. O cavaleiro, digamos um guarda, cavaleiro da cidade, tá com o cavalo carnívoro, esqueceu de alimentar o cara sem querer pega a criança ali no que tá andando com a mãe e começa a puxar a criança tentando comer ela, se ele não foi totalmente criado pra comer mais a carne do que a pessoa em movimento. Isso vai gerando consequências pro seu mundo, até o pessoal decidir que eles não precisam mais desse cavalo carnívoro porque tava dando muita dor de cabeça pro reino e tudo mais. Tava sendo mais... como é que é? Desavantajoso? Desvantajoso. E coisa do tipo. Então fazer perguntas é muito importante para você descobrir os erros que estão acontecendo ali na sua história, no seu mundo, ou coisas que seriam erros, mas na verdade eles causam conflitos. Isso deixa o seu mundo mais vivo para você pensar como é que eu vou resolver esse conflito, essas consequências. E aí você vai fazendo aquela bola de neve de desenvolvimento de história e world building para deixar com mais detalhes e mais riqueza suas criações. Isso também é importante porque gera uma consistência no seu mundo, porque quando você tá lendo uma história e você percebe as inconsistências do mundo dessa história ou da trama, quebra a imersão. E se tiver muito disso, o cara ele vai pensar, porra, mano, tô toda hora quebrando aqui a imersão, o livro tá uma bosta. Então precisa ter essas consistências para fazer o cara conseguir acreditar, para ele aproveitar a experiência de ler o seu livro, a sua história. Eu explico isso melhor sobre consistência no podcast dos 4 Cs do World Building, que também são critérios para você saber se um mundo tá bom ou se ele tá ruim. O link tá aqui no card e na descrição. 3. Anota essas ideias. Senão você esquece. E também porque quando você escreve as ideias que veio na sua cabeça, o seu cérebro já começa a trabalhar nessa ideia e você entra num estado de fluxo e muitas vezes vai conseguir desenvolver muito mais ideias e conectar muito mais coisas que você não tinha pensado do que se você só pensasse nessa ideia e falasse, beleza, eu vou lembrar dessa ideia. Não, cara, anota. Isso é um método que eu uso aqui para desenvolver as minhas ideias para RPG. Não as ideias em si, porque como eu tô mestrando ultimamente muito, quase totalmente no improviso, porque world building, NPCs e outras, digamos, pequenas tramas já estão elaboradas, eu vou gerando mais coisa na hora. Mas para criação do world building do RPG, por exemplo, de uma capital que eu fiz, eu não tinha ideias para ela fora. Eu tinha um horário específico ali que eu tinha que sentar para trabalhar nisso e para desenvolver a capital e tudo mais, né? A cidade, que é bem grande e com vários pontos. E eu fiz totalmente voltada para as quests, é uma cidade mais para quest do que para maravilhar um leitor, por exemplo, se você está escrevendo um livro, então é uma pegada um pouco diferente nas quirks e tudo mais. Porém, na hora que eu tinha para sentar para escrever e desenvolver ela, eu ia escrevendo ali, coloca uma música de fantasia ali, baixinha para você ouvir pelo YouTube, enquanto você está fazendo isso, que aumenta bastante ali a sua imersão e a sua criatividade para trabalhar em cima do que você está criando. E nisso, as ideias elas vêm e vão, você vai puxando o gancho.
cria isso aqui, cria aquilo ali, e dá pra conectar os dois ali num terceiro ponto, e vai desenvolvendo um pouco mais do world building ali pro seu mundo. Pro livro, eu não sei se isso se aplicaria tanto no que eu tô falando pra minha parte, mas eu acredito que também sim, afinal, quando você senta pra escrever, é como se um espírito de criatividade brotasse em você, uma iluminação, e você começa a escrever e ter mais ideias, e você entra num fluxo ali, num flow muito gratificante, porque você vai colocando as ideias no papel, mesmo que depois você vá fazer as revisões e vá organizar tudo, mas na hora que a mente criativa é ativada, você começa a detalhar e criar cada vez mais conteúdo para sua história, para o seu mundo, e isso é uma sensação muito boa. Então eu fiz pelo menos uns 3 dias mais ou menos que eu sentei em alguns momentos ali, quando eu não estava trabalhando ou fazendo outra coisa, para desenvolver essa capital. E praticamente só quando eu sentava que eu entrava nesse fluxo. Eu não costumo ter muita ideia fora do momento que eu tô fazendo essas criações, mas sempre quando eu sento ali, eu descarrego toda a minha criatividade, as minhas ideias de energia ali que eu tenho para entrar nesse fluxo para criar. Então a hora que você tá escrevendo é uma hora de ouro para você colocar todas as suas ideias no papel e, sei lá, eu tenho uma ideia. Aí você senta para escrever, você tem mais 10. Uhum. É uma coisa incrível, você precisa começar a anotar tudo isso. Sim, mesmo se você estiver apressado, anota pelo menos uma listinha, os bullet points, que são aquela listinha de pontos pretos, para você desenvolver depois isso aí. Então anota um resumo dessa ideia, porque assim já ajuda. Sim, quando você lê o resumo, você vai lembrar de tudo que você estava lembrando, praticamente, pelo menos a maioria. E fora isso, você vai conseguir descarregar mais ideia em cima desse resumo aí. E para livro isso também funciona assim, tanto que o pessoal chama isso de você discovery writing, que seria escrita que você descobre enquanto escreve. Porque ainda mais se os seus personagens estiverem com motivação e personalidade bem desenvolvida, às vezes eles agem sozinhos, com coisas que você pensou na hora e nem sabia que isso acontecia na história. Isso é uma coisa que o Martin, do Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo, falou numa entrevista sobre os personagens dele, que eles já estão num nível, ali no livro, na cabeça dele, tão realistas, que ele, bom, eu vou colocar esses 2 personagens aqui nessa sala do castelo pra interagir. O que vai acontecer? Eu não sei, eu vou descobrir aqui, porque eles vão começar... É basicamente igual no RPG de mesa. Quando você sabe interpretar muito bem e conseguir tá dentro do contexto do sistema ali... Do sistema não, desculpa, do world building, que é mais importante do que o sistema, do cenário e tudo mais. Os personagens, eles são vivos ali. Você coloca eles, igual no RPG de mesa nível épico. Você coloca ali e eles agem sozinho. Você nem precisa criar uma situação. Coloquei esse cavaleiro e essa dama aqui pra conversar. E eles estão bem desenvolvidos nessa história ou no seu RPG que a conversa sai fluida ali e as interações. E para livro isso é muito bom, porque você vai pensando e registrando ali e vai criando cenas muito interessantes. Uma analogia legal que dá pra fazer sobre anotar essas ideias é que, tipo assim, quando você só tá com a ideia na cabeça, é como se fosse uma torneira pingando ideias que aos poucos vai enchendo sua cabeça. Mas quando você anota, você não abre essa torneira, você pega uma marreta e destrói essa torneira. Então começa a vir um jato de água, de ideia e fudeu. Fudeu, eu tenho problemas com isso, que às vezes eu tô tentando me concentrar num bagulho, mas eu penso, eu vou anotar essa ideia aqui pra não esquecer, já passou 2 horas. É foda, cara, tem que dar uma brecada nos aulas. Às vezes a gente tá fazendo umas coisas aqui do trabalho, eu vou ver o cara escreveu não sei quantas páginas de ideia, eu falo, caralho, Zawa, calma. E o foda é que a ideia é pra história que eu quero escrever daqui a 10 anos, cara. Velho, muitas coisas aí para serem feitas. Caralho. 4. Consumir mídia. Isso, a dica mais comum que tem por aí pra surgir ideias, porque ela é eficiente pra caramba. Ainda mais se você fizer perguntas enquanto você lê as histórias ou as não ficções que a gente vai falar aqui. Então, primeiramente, aquela coisa que todos recomendam. Imagina que a sua mente é um computador ali cheio de pastas para você ter as ideias e inspirações. E em cada pasta é um título de uma série, de um anime, de um livro que você vai guardando a informação. Eu li aqui todos os livros de Mistborn, aí tá lá na pasta da sua cabeça e agora você tem bastante inspiração para seria um Dark Fantasy Mistborn praticamente. Tipo isso. Um
local todo sombrio, com ladinos e monstros, guardas pela rua e poderes diferentes. E, sei lá, ó, tem aqui, Harry Potter, então você tem toda a bagagem de como funciona o colegial com bruxos, ou um sistema de governo de bruxos e coisas do tipo. Também gerar fascínio com magia, muito bom, o fascínio, o Harry Potter, ele tem bastante coisa do visual, principalmente ali no cinema. É um show de mágica, o Dumbledore com fogo, aqueles fogos de artifício que se encostar mata. É bizarro. É aquele fogo do Grindelwald na Animais Fantásticos, aquele fogo azul ali, bonito, teatral, como se ele estivesse tocando uma sinfonia. Aí ele cria um dragão com aquele fogo muito louco. É tudo coisa aí que vai gerar fascínio na sua história e que você pega ali uma ideia ou outra pra colocar nas suas criações pra ter aquela cativação do leitor, principalmente porque o leitor, ele viu Harry Potter. Então, você usa uma coisa parecida, o cara fala, caralho, é disso que eu gosto. E aqui puxando a frase do grande tio Nitro, você precisa ler livros se você quer ser um escritor. E um escritor com sucesso, que ele fala, escritor que não lê é escritor ruim, cara. Tipo, cara, imagina que você vai, sei lá, trabalhar com medicina e você não faz a faculdade de medicina, não lê os livros de medicina. Você quer brincar de psicólogo e não lê os livros de psicólogo, cara. O que você vai fazer? Virar corte farsante pra todo mundo te desmascarar e ver que a sua obra tá uma bosta e que você é um amador? Você tem que estudar bastante. Além de acompanhar as dicas aqui do canal, que a gente tá sempre estudando aqui o conteúdo e trazendo aqui ele, entre aspas, um resumo mastigado, só que ainda com muito conteúdo que a gente tá dissecando. Cara, só pra você ter noção, a gente não tá nem na metade desse podcast e já foi mais de 20 minutos falando, entendeu? Então, a gente tá trazendo não aqueles resuminhos babacas que você vê em outros canais de 5 minutos de um negócio que tem muita propriedade pra falar. Os conteúdos normalmente menores a gente traz em séries e coisa do tipo, mas a gente curte esse conteúdo mais raiz aqui, com bastante informações aqui pra encher a sua cabeça de cultura, de ideias, de coisas pra você colocar no seu mundo, no seu RPG, nos seus livros e tal, pra melhorar cada vez mais a sua criação, seja pro lado de diversão ou pro lado de algo mais de carreira, assim, de escritor e coisa do tipo. Então é muito importante que, além do nosso canal, você também veja outras pessoas que estudam esses temas e também que você busque ler bastante e consumir. Afinal, coisas como Game of Thrones, que o final ficou um lixo, mas acompanhando tanto o livro quanto a série, vão ser duas visões diferentes. A parte visual e mais de emoções ali, com as explosões, as músicas e tudo isso que vai gerar um fascínio ali, e uma coisa artística que entra mesmo no fundo da sua alma ali, quanto os livros da Crônica de Gelo e Fogo, para você entender como é que é o processo de criação do Martin, como é que ele estrutura os personagens, as cenas, como é que ele faz cada coisa, causa e consequência. Então, essa busca pelo conhecimento literário, entre outras coisas, consumir as mídias aí, seja um anime muito bom que você tá vendo, ou até um anime ruim pra você ter propriedade pra xingar ele no Twitter e falar esse anime é uma bosta e o autor deveria comer a própria bosta e parar de fazer esse tipo de merda, mas se vende no Japão ele não vai parar, infelizmente. Mas não se aplica só isso. Você pode ter ainda outras coisas muito específicas e simples que te dão ideias, como imagens no Pinterest. Muitas vezes você tá tentando criar um personagem, mas você não tá tendo muita ideia. Você vai lá no site do Pinterest, seja no celular ou no PC, e digita lá RPG Fantasy NPC, por exemplo, ou Character, entre outras coisas, e aparece aquele personagem todo boladão daquele artista, tanto chinês quanto americano, gringão, ou se der sorte até de um brasileiro, e tem aquele personagem todo bolado, cheio de efeito de luz e tal, e você fala, caramba, não que você vá usar esse personagem no seu livro, né, mas você tem uma inspiração de um conceito ali que ele criou visualmente, e aquilo te dá uma emoção quando você olha, você pensa, principalmente como é um personagem mais voltado para RPG em fantasia, você pensa, caramba, quais poderes esse personagem tem? Qual classe será que ele é? Como será que é, com base na imagem dele, a personalidade dele? Que muitas vezes as pessoas, elas não criam sua arte com algo muito neutro, mas com uma expressão, alguém bravo, alguém sorridente, né? Alguém mais eloquente. O bardo, normalmente, eles fazem com aquela cara de haha, sou safado, né? Então, uma das ideias é pegar as imagens que tem por aí para você ter inspirações, e principalmente eu acredito que no Google Imagens você acha muitos cenários, castelos medievais, se você tá criando algo assim, campos floridos. O Pinterest acha mais, viu? Acha mais? Tem também. Acha mais. A gama de imagens ali é um banco de dados de imagens que tem bem mais variedade mesmo. E fora isso, que esse sentimento aí de você falar, tipo, isso é tão da hora, eu quero fazer algo assim. Esses tipos de coisas acontecem quando você vai consumir ficção.
várias que daí você fica inspirado para criar algo parecido com isso. Ou de repente você pensa, eles pegaram uma ideia boa nessa história aqui, mas elas executaram de um jeito bosta, então eu vou fazer essa ideia executada de um jeito da hora. Ou também, eu gostei dessa história, a ideia dela, mas eu quero explorar outras coisas que essa ideia traz e não que exploraram nessa história. Por exemplo, o anime Drifters, que também é um mangá, que é um isekai, só que os personagens que são isekaizados não é um otaku bosta e antissocial. São personagens históricos, então tem lá Oda Nobunaga, tem o protagonista lá, é um samurai também, que eu não lembro o nome dele. Tem o Aníbal, né, que é o cara lá dos elefantes, com o outro general que ele lutava em Roma. Sim, tem bastante personagens coisa. da Segunda Guerra, personagens... Tem a Joana Dark, né, claro, a japonesa adora a Joana Dark. Ela é tipo uma maga pyromancer, ela tem poder de fogo, né, ela tipo, foi queimada, né, nesse anime ela tá como vilã, ela tá revoltada, né, ela fez de tudo pro pessoal lá, pra conseguir fazer as coisas de bem de Deus, aí queimaram ela no Drifters, ela tá boladona, paladina de fogo, que queima todo mundo. Então, ele pegou a ideia do Isekai e juntou com outras coisas que ele poderia explorar, que era, mas e se os caras históricos fossem pra esse Isekai de várias épocas diferentes? Isso é interessante. Isso ficou muito, muito bom, cara. Sim, Drifters, depois você confere lá, tem até uma cena, um spoilerzinho aqui que é louco, que é o japonês do avião da Segunda Guerra, e que ele tá tipo numa base maligna, cheia de dragão, o cara chegou com o avião metralhando e soltando bomba nos dragão. A gente fala, caralho, velho, tipo assim, dragão é foda, mas solta um míssil, tiro de fuzil no dragão, tá ligado? Vamos ver se o Cor aguenta. Smaug tinha aquela lança preta lá no Hobbit pra matar. Mas e se o Bard tinha um lança-míssil na cabeça do Smaug, tá ligado? Então, muito louco. Ele misturou os conceitos, né? Misturou também a parada. Misturou conceitos, explorou a ideia de outro ângulo. Ou também você vê um negócio e você pensa, como que eu posso dar um twist nesse tropo? Mudar esse tropo para deixar ele novo. Fora esse exemplo aí do Drifters, por exemplo, que a gente tava conversando antes de começar a gravar, que aquele otaku meio bosta que vai para outro mundo e daí ele fala alguma coisa que todo mundo pensa, que inteligente, não sei o que, ou que tem um rei que pensa, sim, tipo aconteceu no Mushoku Tensei. Aquelas mitadas que japonês adolescente quer dar, só que ele sabe que se ele abrir a boca ele apanha, porque na verdade ele só tá sendo idiota. Sim, daí imagina, um cara vai falar isso lá pra alguma autoridade do outro mundo, o cara, ele bufa, tipo, 5 chicotadas, tá ligado? E daí os caras vão bater nesse moleque e ele vai ter que se adequar ao mundo. Tem mangás que exploram mais essa parte, sim, mas também tem vários outros twists que você pode fazer. Cara, e mangá, tem mangá de tudo também, cara. É incrível como, principalmente mangá, que os caras pensam, nossa, vou fazer uma história sobre isso aqui, esse bagulho mó esquisito, ele vai lá e faz, e então o mangá também é muita inspiração pra ideia louca. E agora sobre mídia de não ficção, inclusive ver conteúdo sobre world building, que dá muita ideia também, tipo os conteúdos aqui do canal, que também livros de world building, que por exemplo tem um que chama World Building for Fantasy Fans and Authors, do M.D. Presley, que, cara, sinceramente foi o melhor livro aí de world building que eu já vi, a desconstrução que ele faz sobre o que faz um mundo ser bom e o que você deve se importar na hora de criar um mundo, e também na segunda parte ele mostra como criar os aspectos do seu mundo, de geografia, biologia, tecnologia, até chegar na cultura. Esse livro aí eu realmente gostei muito. É praticamente um guia completo para quem quer estudar world building mais a fundo e melhorar o seu mundo aí em 200%. Eu recomendo bastante, a gente vai deixar o link também aqui na descrição do nosso link da Amazon para você conferir lá e usar o leu esta delícia de mais de 400 páginas em uma semana. Isso, cara, porque realmente tá muito bom. Cara, ficou viciadão. Muito bom. Fora isso, tem documentários. Sim. Muitas coisas que são muito chatas e maçantes para você que tá no colegial, no fundamental, de aula de história. Às vezes o professor é aquele professor que ele tá contando a história, você boceja e tal. Mas muitos documentários, tanto do History quanto do NetGeo, Discovery, principalmente aqueles que falam de história, né, da Roma, da Idade Média, coisas variadas, dos astecas também. Ultimamente tá tendo bastante coisa aqui da América Latina, né, nos canais principalmente. Eles deixam documentários
documentário de graça lá no canal do History. Fora isso, tem muitos documentários muito bons sobre formações geológicas, tanto da criação da Terra, da Lua, quanto formação geológica, por exemplo, do deserto do Atacama e do Saara. São documentários, no caso da NetGeo, mais antigos que eu vi, e eu achei muito interessante porque no deserto do Saara tem esqueleto de baleia lá, porque aquele local ele era mar há não sei quantos milhões de anos, e hoje é um deserto e tem ainda muitas áreas fluviais subterrâneas, eu acho que chama assim, embaixo, mas um dia ela vai secar e é isso que mantém os oásis. Oásis não é um mato verde do nada no meio do deserto. Ele acontece porque é uma terra mais ou menos fértil que tá ali e embaixo tem um véu subterrâneo de água. E eles falam que um dia isso vai acabar, mas é muito interessante a formação do Atacama, do deserto mais seco do planeta. Você coloca água naquelas rochas que tem lá, a rocha vira areia e seca na hora, cara. É um negócio absurdo. E lá tem um monte de mina de cobre, cara. Para world building é muito louco você ver e consumir esses documentários que agrega muito conteúdo, porque lá são historiadores e cientistas que estão te dando a informação e pessoas indo explorar as ruínas, os biomas, então isso agrega muito mais conteúdo do que você vê numa apostila Zé Ruela de escola, que tem um conteúdo, não que seja meia boca, mas velho, não vai ser profundo. Cara, a apostila de escola, de história para um ano, seja do fundamental, do colegial, às vezes tem, sei lá, 200 páginas do conteúdo que você vai ter que estudar, o professor passa 50 durante o ano letivo inteiro. Às vezes você pega um professor bom, só que não é a mesma coisa que você pesquisar fora da escola, tá ligado? Depois que eu saí da escola, cara, muitos anos atrás, tô aprendendo muito mais do que... Porque, porra, né, você sabe do que eu tô falando, né? Você que tá na escola, o céu da escola. Fora que também o documentário mostra de uma forma bem mais da hora de se ver, porque mostra o pessoal armadurado, batalhando, indo pros locais. As animações 3D da Terra se formando, de como é que funcionam os planetas. E aqui é de qualquer tipo não ficção que você quer, não é documentário só histórico. Pode ser de ciência, pode ser, sei lá, de arte marcial, qualquer coisa que você fique interessado. Também pra você quer ser um conteúdo mais nerd raiz, você pega os livros sobre isso, porque aí sim que vai ter informação. Eu consegui um livro de 1000 páginas aí sobre a arquitetura das cidades da antiguidade, cara. Aí sim. Com ilustração, cara. Eu tô babando pra ler logo esse livro aí, que parece realmente muito interessante. Desde o Neolítico, cara. Caralho. E outro macete aqui que é bom pra ter ideia. Wikipédia, cara. Wikipédia, o pessoal fala que é ruim, que não é confiável, mas você tá lá pra ter ideias, você não tá lá pra ver a verdade. Então, cara, se você abrir a Wikipédia e começar a pesquisar os negócios que você curte, seja coisa histórica ou não, pra você pegar e tacar no seu world building, e se você quiser ver a verdade desses fatos, é só ir na parte da bibliografia da Wikipédia, que fica no final da página. Aí você vê as fontes que tem daquele artigo da Wikipédia. Aí você vê a fonte e vê se é confiável ou não. Uma coisa muito boa para você fazer árvores genealógicas dos reis e outras coisas, dependendo do que você tá criando, é um cenário que eu tô mestrando aqui. O RPG atualmente é baseado na Escócia. Então eu fui lá e peguei a árvore genealógica da Escócia para ter nomes baseados dos reis e coisa do tipo, e lá você encontra desde o medieval até o engomadinho que passava aquela maquiagem branca na cara e comia um monte de doce. E isso é muito interessante. E para você só ter noção aqui, eu vou dar uma coisa que vai, se você não tem conhecimento disso, vai explodir a sua cabeça para você que é louco de world building. É o seguinte: se o seu cenário é um planeta, ele tem campo eletromagnético? Eu acho que ele deveria ter. Senão não ia existir vida nesse local. A gente só é vivo no planeta por conta disso e outros fatores que a gente não morre de radiação cósmica. Não é só o Sol que pode matar a gente. O espaço tá lotado de radiação que, sei lá, ia fazer a gente explodir. Muito louco. Então, são coisas que você vai absorvendo aí o conhecimento com as suas pesquisas e que vão fazer uma diferença muito interessante. Mesmo que não fique aparente na sua história ou coisa do tipo, mas deixa muito mais rico. Principalmente quando a sua história ficar famosa e começar a ter aquelas, digamos, enciclopédias, suplementos, falando mais do cenário, coisas do tipo, igual tem do Game of Thrones. Sim, porque o princípio geral para fazer todo mundo se interessar pelo seu mundo é você criar uma boa história se passando nele. Porque se você só chegar para alguém aleatório e falar do seu mundo, é muito mais provável que ele não vai se interessar tanto. A não ser que seja num local que já está focado nisso, como o nosso Discord, que o link tá na descrição para você entrar. E, última coisa aqui sobre não ficção,
é você ver vídeos de... o pessoal chama de edutenimento, que é um vídeo educativo misturado com entretenimento, que é os canais que tem aqui no YouTube, cara, que eles mostram de uma maneira simples, resumida e com umas animação legal, muitas vezes. Por exemplo, o canal Foca na História, que é BR, que conta coisas de história e de mitologia, que já consegue ter inspiração. Ou alguns gringos aqui, que eu gostei muito, meu favorito é o Invicta, que fala sobre Roma e fala de outras civilizações também, tipo o Império Cartageno, que tretou com Roma. Foi um negócio muito foda, o cara tinha uma fábrica de navios, esse pessoal tinha. É o Aníbal, cara, passou os elefantes lá pelas montanhas. E também é o Crash Course, que são vídeos de 10 minutos e os caras têm muito tema de história, tem 2 playlists de 52 vídeos sobre história, tem playlist de mitologia que eu tava vendo, é muito bom esses tipos de vídeo, cara. Então vai pesquisar esses canais aí no YouTube, porque divertido pra caramba. O nosso é nessa vibe assim também, se você for analisar, e se você adora o nosso conteúdo, você vai gostar também do conteúdo desse pessoal que tá fazendo essa coisa mais voltada para coisas históricas e outras coisas. Outra coisa de consumir mídia também é você procurar experiências novas, cara, tanto da vida real como comida, quanto você de ficção ou qualquer coisa assim. Você vê histórias de gêneros que você não lê normalmente, ou você vê, sei lá, artigos de ciência meio aleatórios que talvez chamam a atenção. Porque tudo isso vai gerar criatividade em potencial dentro da sua cabeça, que quando você vê outras coisas no seu dia a dia, você vai... muito mais chance de você conseguir linkar esse negócio que você viu com essas coisas, com coisas que você viu na sua história. Então gera bastante ideia também. Você vai ter que diversificar, digamos, o catálogo das informações e curiosidades que você procura, como por exemplo assistindo o Almanac Assombrado. Fala, assombrados! Eu praticamente almoço todo dia ouvindo isso. E você sabia que tem tubarões que engravidam sozinhos? São fêmeas que na ausência de macho elas geram um clone, entre aspas, dentro dela. Isso é comum entre outros animais. Imagina se isso acontecesse com humanos. Pensou na sua história? As mulheres engravidam sozinhas e sem intervenção divina, é só um fator biológico, porque os homens morreram todo na guerra, trocando soco, agora as mulheres têm que gerar. O único problema é que esse tipo de coisa gera só mulheres. Eu acho que assim, a tubaroa mãe morre, mas a filha ainda sobrevive pra achar um outro tubarão pra reproduzir. Mas pelo menos não vai ter extinção. Sim, tipo, sim. Mas se acontecer alguma praga que mata aquele indivíduo, fudeu, a espécie inteira morre. Com experiências também, não adianta você ficar muito enfiado dentro do seu quarto, igual um mago isolado, só escrevendo, jogando videogame ou fazendo qualquer outra coisa, porque a vivência é muito importante, principalmente pelo fator social. Se você quer escrever sobre personagens com diferentes personalidades e fatores sociais de interações com tais personagens ou com o mundo, visões de mundo, não adianta muito você se fechar. Estudar e tudo mais ajuda bastante, mas também dá uma vivenciada, ter uma vida social mais ativa. Isso tô falando obviamente depois desta pandemia, mas coisas como o lance da comida, experimentar comidas diferentes, experimentar coisas diferentes, ir para locais diferentes. Você já foi para uma cachoeira? Você já foi pra praia? Acho que você já foi, mas tipo, uma cachoeira, para algum local assim? Você já foi visitar um vulcão, fazer uma visita lá em Yellowstone? Você já foi, por exemplo, para outro país, dar um rolê na Arábia, no Japão, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é meio que a gente é meio que nos Estados Unidos, só que um pouco mais regresso, mas é uma parada com cultura diferente. Você já foi visitar as pirâmides, né? Você não precisa ir nas pirâmides, você pode abrir o Google Earth, dar uma olhada lá. Você pode, por exemplo, o Matheus Assombrado fez um especial só das pirâmides, das curiosidades, como é que foram talvez construídas, várias teorias, né? Ele puxa tanto pro lado da história, dos historiadores, quanto algo sobrenatural, que é o tema do canal dele. E essas experiências são muito boas. E aí não é só pro desenvolvimento da sua história, mas de você como ser humano, né? Você vai evoluir. Um escritor evoluído vai fazer uma história mais rica e evoluída, com as experiências que você vai acumulando e esse tipo de coisa. E que nem o tio Nitro também fala, você tem que ler terror, tem que ler policial, tem que ler comédia, tem que diversificar os gêneros, tanto das leituras,
dos livros que você consome, quanto das coisas que você assiste como filme, série, anime, né? Não adianta só ficar vendo isekai de japonês perdedor querendo ser foda num mundo de harém de elfas gostosas. Vai ver uma outra coisa. Quer ver um bagulho medieval das trevas? Vê Berserk, vê lá o anime de 90 e pouco, vê o recente, vê os filmes. O recente que eu digo não é a bizarrice, aquela aberração 3D, mas são os filmes. E lê o mangá, né? Parece que vai ter uma continuação do mangá, mesmo que o autor tenha falecido. Então, dá uma variada, quer ver anime de pirata? Tem tanto One Piece quanto outras coisas. Vai ver Piratas do Caribe, vai ver séries de pirata, Black Sail, se eu não me engano. Tem uma que é do Barba Negra, que eu esqueci o nome também agora, não sei se é essa. Então tem várias outras coisas que você pode consumir de um mesmo gênero que vão dar visões diferentes, entre outras coisas, para você ter cada vez mais ideias e aumentar demais a sua criatividade. Inclusive eu vou deixar aqui no card na descrição um vídeo do Bolt, o Kobold, sobre criatividade, dicas de como ser mais criativo para suas criações ficarem mais fodonas, que vai estar aqui no card na descrição. E esses tipos de coisa vão agregar cada vez mais valor na sua história e valor na sua vida como uma pessoa mais culta, uma pessoa que está sendo mais desenvolvida. E isso é muito bom na adolescência, para quem é jovem e tá ouvindo a gente, para você já começar a fazer esse tipo de coisa, para quando você chegar com 18, 20 anos, você não ser ainda um garoto de 14 num corpo de alguém que pode ser preso, mas já começar a ser mais adulto, entendeu? Pesquisar, buscar mais autoconhecimento, tudo isso vai ajudar bastante pro seu cérebro, que é a sua máquina principal para quando você quer ser um escritor. Além das mãos para digitar e escrever, é o cérebro que vai dar todo o conteúdo junto da sua bagagem que você tá juntando ali para conseguir ficar cada vez melhor nas suas criações e na vida também. E para você que quer mais ideias para dar mais vida para suas criações, você precisa conhecer o Clube do Canal. Virando membro do Clube do Canal, você vai ter acesso a vídeos exclusivos que vão te dar ainda mais ideias, dicas secretas e também você vai ter acesso antecipado a vídeos e podcasts para encher a sua cabeça de ideias e melhorar cada vez mais o seu world building, seu RPG, a sua história e qualquer criação que você está criando. Então não perca tempo e clique aqui embaixo no botão Seja Membro que você só tem a ganhar. 5. Música! Música é uma pílula de emoção que você toma e explode no seu estômago, cara. Uma dica que eu dou, antes de pegar as músicas fodonas pra você ouvir, é você reler o que você já fez para o seu cérebro, o seu subconsciente já começar a fazer meio que umas conexões. E daí você pega músicas que combinam com essas cenas ou com o humor geral da sua história. E também músicas que não combinam, músicas diferentes aí que talvez pode despertar outras emoções e desenvolver algumas ideias para um outro lado que você não tinha pensado. Mas no caso, se você não sabe o que pensar enquanto ouve essas músicas, imagina alguns eventos que essa música parece que traz. Tipo uma música épica de batalha, você pensa numa batalha fodona, ou alguma música, sei lá, de qualquer outro gênero, você pensa em algo que combina. Escrever também, enquanto você ouve música, dá muito mais inspiração também. Na hora que você for escrever suas ideias, você tá com uma música que combina com aquelas ideias e você vai escrevendo. Ou uma música que você gosta mesmo que não combine tanto com aquela ideia, já ajuda bastante. Tem 2 recomendações de temas de música para quando você estiver escrevendo e criando sua história ou coisas pro seu RPG, seja aventura ou world building. Músicas de fantasia do Adrian Von não sei o que eu não sei falar o nome. Von Ziegler. Adrian Von Ziegler. Tem outros, Epic Music, etc. Música, coloca música de RPG fantasia e coloca aquelas que não tem nada. São músicas de sinfonias de fantasia, sem voz, né? Porque às vezes a voz pode dar uma atrapalhada, a pessoa cantando enquanto você tá escrevendo, ou tendo a ideia. E você coloca de música de fundo, coloca num volume bom, para isso ir alimentando ali a sua cabeça com inspiração, e você vai imergir dentro do que você tá escrevendo. Você vai entrar no mundo e nas coisas que você tá fazendo, e você vai conseguir fluir muito melhor ali no trabalho que você tá fazendo em cima daquilo. E a outra, para alguns momentos, talvez que a sua cabeça tá muito agitada, ou que você quer ter uma inspiração meio que culta demais, você escuta música clássica. Coloca Mozart 1 hora lá no YouTube, Beethoven de 1 hora, coloca música clássica 1 hora, Bach 1 hora. Você vai colocando ali os grandes nomes da música clássica, Vivaldi e tal, e vai escrevendo ali. Principalmente dependendo do que você está escrevendo, se é uma coisa mais aristocrata ou não precisa tanto. O Beethoven às vezes tem uma pegada mais meio sombria, um pouco melancólica, uma coisa mais, dependendo do que você está escrevendo, não terror, mas algo mais suspense. O Mozart é um bagulho mais épico. O Vivaldi é uma coisa mais festeira, umas paradas que são mais pra... Eu imagino festas na corte nobre ou campos floridos com o pessoal ali alegre e coisa do tipo. Então
Então, é muito interessante você pegar esses dois gêneros, ou se você tá, por exemplo, querendo uma inspiração mais louca, mais épica, você coloca um Power Metal, que é um gênero de metal RPG, que na minha opinião, se você joga RPG e não escuta Power Metal, tem alguma coisa errada com você, porque todo RPGista tinha que ouvir Power Metal, né? Storm, né? Glory Hammer, Hammerfall, Halloween, algumas vezes também pode ser considerado Power, Dragon Force mais ou menos, parece mais um Power Ranger. Twilight Force, né? Twilight Force é muito bom, praticamente os caras tocam guitarra vestidos de elfo. Rhapsody of Fire, que o Tio Nitro adora também, não tem como você não viver uma saga épica ouvindo Rhapsody. Tem várias músicas ali, várias bandas de Power Metal, tantos que são realmente um RPG, igual o Glory Hammer, que eles se vestem ali de paladino e de mago maligno em cima do show, quanto bandas que elas não têm a vestimenta, mas mesmo assim elas tocam as sagas épicas, baladas interessantes, medievais, misturada com guitarra, né? Então são várias possibilidades. Power Metal, né? A tradução poder metal, é muito foda, você tem que conhecer esse gênero de música, porque inspiração não vai faltar você ouvindo isso aí pro seu RPG ou pra sua fantasia épica de meio RPGs de dragão, espada e raio, feitiçaria. Uma coisa que eu andei fazendo, cara, e que dá bastante inspiração também, é você montar uma playlist cronológica de acordo com as partes da sua história ou do seu RPG, o humor que ele vai mudar até chegar no final. Por exemplo, se sua história ela começa toda alegre e aventurosa, e daí começa a entrar um bagulho mais dark, só que ainda tem esperança, só que aí não, fudeu mesmo, todo mundo vai morrer, o mundo vai acabar, vai virar um negócio pior que o inferno. Então você começa com músicas épicas, músicas alegres, músicas bastante que você fica animado ouvindo, e você muda para uns negócios mais de sinfônico, tipo a música Nightfall, por exemplo, da Chandria, é uma música bem da hora também disso, que daí você muda para uns bagulho mais assim, misturado sinfônico com algo mais pesado, meio dark. Nightwish, né? Nightwish, ou aquele Return to Lemuria, não lembro o nome. Legal. A banda chama Vision of Atlantis. É uma pegada meio pirata de fantasia, coisa do tipo, sim, navegações. Música linda. Muito bela. E daí você vai mudando pra coisa que realmente é música, sei lá, muito te deixa desanimado, te deixa triste, que não é totalmente sem esperança, por exemplo. Eu tava fazendo esse método aí de playlist cronológica de música, de acordo com o humor da história, e cara, isso é interessante. Realmente porque ele pega ali as emoções que você sente e você começa a transferir isso pra história. Sim, você lembra que tipo de emoção você quer que seu leitor ou seu jogador de RPG sinta naquela parte da história. Então fica bem vivo esse negócio na sua cabeça. 6. Geradores. Geradores de coisas de fantasia que você encontra pela internet. Nesse vídeo aqui do card da descrição de como dar nomes para personagens de RPG, NPC personagem, tanto faz aqui que eu vou deixar no card na descrição, eu apresento no final, eu utilizando ali os geradores de nome de fantasia, basicamente esse é o nome do site, gerador de nome de fantasia, que eu não costumo usar no meu RPG, mas ia ser muito bom se tivesse naquele site geradores por região, tipo nomes gregos, nomes escoceses, nomes romanos, nomes egípcios. Não tem esse tipo de coisa e dependendo do seu cenário ou da sua história, é bom você fazer uma pesquisa antes pra deixar mais imerso. Você não vai, por exemplo, sei lá, no egípcio você vai chamar o cara de João. Não, João talvez sim por conta da época lá de Cristo e tal, mas eu falo um nome tipo, sei lá, Taylor. Eu não sei, isso parece muito americano, muito inglês. Taylor Swift no Egito. É um faraó antigo que domina todos com uma música e uma beleza encantadora, não sei. E tem vários geradores de cidade, geradores, acho que isso é mais pra mapa, mas tem várias coisas, geradores de criaturas. Eu acredito que tem, principalmente se você pesquisar em inglês, você vai achar vários geradores que se você tá querendo uma ideia ou outra e tá um pouco sem saber o que fazer pra colocar na sua história, RPG, criação, etc, trama, seria interessante. Eu acho que inclusive tem geradores de situações, tanto seja encontro aleatório por RPG, quanto ideias que eles geram.
eu acho que você dá uma programada, você pensa, sei lá, o meu personagem, ele tá fugindo de uma criatura cósmica, catulesca, e ele se esconde num galpão abandonado e meio que tem um site, se eu não me engano, que ele pode gerar alguma ideia que se você dá uma mexida, então lá dentro, na verdade, não é um galpão abandonado, é o governo dos Estados Unidos, não me desmonetize, YouTube, não é, eu só tô dando exemplo de fantasia, tem um disco voador que eles estão criando lá dentro, com base em Roswell, etc. Então, você pode achar umas paradas assim que vão dando ideias, é quase como um improviso, né, aqueles jogos de improviso que você vai dando gancho pra próxima ideia, acontece isso, aquilo, tem uma coisa que você pode ver também. Sim, e também a facilidade de gerador é que você só clica num botão e o bagulho já te mexe um monte de ideia que você altera depois, adapta pro seu mundo, cara. E 2 geradores que eu recomendo, eles estão em inglês, mas só se usar Google Tradutor, é o Fantasy Name Generator e o Chaotic Shine. Eles têm bastante coisa de fantasia e de temas variados, desde religião até reinos, até metais e um monte de coisa assim, pra você colocar no seu mundo. Vou digitar na descrição o nome desses aí pra você ver. 7. Prompts. Prompts são listas de perguntas, um monte de perguntas que a comunidade de World Building faz. E essas perguntas, elas mostram coisas do seu mundo ou da sua história que você não pensou. E só de você ver a pergunta já vem ideias para você conseguir responder. E você levando em consideração o resto do seu mundo e conecta ideia e tudo mais, que também gera a enxurrada de ideias. Esses tipos de prompt são bem completos mesmo. E tem espaço para muita coisa para você criar. E o podcast não acaba por aí, tem mais. Agora, como saber se a ideia que você teve tá boa? Vamos ver isso aí então. Primeiro sinal que ela tá boa é que quando você fala dessa ideia com outras pessoas, elas começam também a viajar nessa ideia e pensar em várias ramificações e consequências delas e ficam entusiasmadas com a ideia que você teve. Então isso é um bom sinal que é uma ideia boa para você colocar no seu mundo ou no seu livro ou fazer um livro baseado nisso. Eu faço isso com o Mandrake, que é um admin lá do Discord, e ele realmente me ajuda a ver muitas coisas do meu mundo que eu não tinha pensado, e ele fala sobre a ideia e mostra que tá boa ou não. Isso realmente dá muita inspiração para colocar isso no mundo e desenvolver melhor isso aí. Também o Gakko, quando ele fala alguma coisa pra mim, pro Mandrake também, que a gente fica pensando, tipo, nossa, mas daria pra acontecer isso, daria pra acontecer essa outra coisa bizarra aqui em Heartland. E isso também, a gente fica bem entusiasmado com essa ideia mesmo. Tem ideias que é ruim, da gente fala mesmo que é estranho, e daí já sabe que não é tão bom de colocar. Mas também leva em conta quem tá escutando isso, né? Conta pro seu amigo, sua amiga também, que curte uns bagulho viajado assim. Não vai contar pra um tio aí seu que nunca leu um livro na vida, por exemplo. Você tem que buscar contar a sua história, suas ideias para outras pessoas, tanto da comunidade que cria mundos, quanto um amigo próximo seu que curte isso. Se você joga RPG, você fala um pouco pro seu jogador, não é spoiler do seu mundo. É uma ideia que você tá tendo ali, você vai colocar e é isso. Não adianta guardar tudo para você também. E falando de algumas ideias que eu tenho, que eu coloco no RPG, tem que lembrar também do tema, porque muitas coisas eu coloco bem absurdo, estilo uma comédia zoada tipo Jojo, e que são quebras de world building, ou sei lá, mundo, vira um negócio bizarro, mas como o intuito, né, o objetivo é causar uma comédia bizarra, estilo Jojo, Gintama, né, esses animes de comédia que tem aquelas situações bem aleatórias e muito nada a ver às vezes, pra aquele objetivo, o tema do RPG, pra aquela cena é bom. E posteriormente você vai dando ali se for um caso esse o seu, você consegue dar as consequências depois e começar a deixar um pouco mais sério a situação. O segundo sinal de que a ideia tá boa é que você tá muito entusiasmado com ela a ponto de querer desenvolver ela em vez de continuar focado no seu livro atual. Isso é um problema, tá? Porque senão você nunca vai terminar seu livro. Mas a dica que eu dou aqui é para você anotar essa ideia para parar de se distrair com ela e conseguir focar na ideia que você está desenvolvendo. Mas aí você já anota tudo que você pensa sobre ela, mesmo que demore que seja 1 hora aí para você anotar, mas você pelo menos vai tirar ela logo da cabeça para você voltar no que você estava fazendo antes. Em relação a esse tipo de coisa, eu acho que é um ponto positivo quando a pessoa está entusiasmada e quer desenvolver mais algo, porque na conversa com os amigos que também entendem algo do assunto, que nem aconteceu no Discord, se você começa a apresentar
problemas ali na consistência das coisas e incoerências, se você construiu aquela ideia, né, aquela coisa e tá entusiasmado porque tá meio que com o Danny Kruger, aquele efeito que você acha que tá muito foda, mas na verdade tá uma zona, e quando alguém, entre aspas, desmascara aquilo e realmente não tá tão legal, se você abandona aquilo em vez de ficar mais entusiasmado com aquela ideia pra resolver isso e deixar ela ainda melhor, se você deixa isso de lado, quer dizer que você não tava tão afim. Agora, se você tá empenhado pra melhorar cada vez mais aquilo que você criou, você vai pegar tudo aquilo que você conversou nas rodas e que você analisou e realmente tinha que dar algumas alterações, e com aquela empolgação você vai começar a desenvolver cada vez mais. E a próxima vez que você apresentar aquilo, o pessoal vai falar, caralho, realmente agora tá top, agora resolveu esses buracos aqui, agora tá consistente dentro do que você propôs e tá bem mais realista, e além da imersão aumentar, as pessoas gostam daquela ideia, porque ficou legal. O terceiro sinal é que essa ideia sugere um conflito e uma história dentro dela. Isso não vai ser pra toda ideia, tá? Porque às vezes você só pensou tipo, nossa, e se meu mundo tivesse dinossauros com metralhadoras? Tipo, sei lá, dinossauro com um equipamento de metralhadora giratória que o pessoal do mundo usa. Isso não necessariamente vai, quer dizer, meio que sugere uma guerra, Tem uma carta de Yu-Gi-Oh! É um dinossauro ciborgue que tem uma metranca giratória no braço. Ah, da hora. Mas algumas ideias que você tem são mais de elementos para você colocar no seu mundo ou na sua história que não dão meio que uma história implícita nele. Mas esse tipo de ideia que tem um conflito ou um problema central, tipo, e se um príncipe ele fosse de repente trocado na hora do nascimento e agora ele descobre que na verdade ele não é da linhagem aí real, o que ele vai fazer nisso? Isso já mostra uma trama central girando em torno disso. E esse tipo de ideia que puxa várias outras ideias importantes para você criar a sua história. Uma dica de anime muito boa que você me lembrou é Princess Principal. São meio que garotas da corte nobre, ao mesmo tempo espiãs numa guerra fria. É uma coisa muito louca e eu acho que vai te dar bastante ideia para muitas tramas legais aí. O quarto sinal que a sua ideia é boa para você usar no seu mundo ou na sua história é que ele combina com o humor da sua história ou do seu mundo. Porque não adianta nada você, de repente, quer criar uma história de comédia, mas você pensa em algum massacre muito doido, cheio de ritual de apocalipse sangrento. Não vai dar pra se colocar nessa sua história aí. Ou você quer criar uma história séria e você pensa num personagem engraçado, divertido, meio bobo, que você gostou bastante, mas não vai dar pra colocar nessa história. Então é melhor você salvar essas coisas pra depois, pra você adaptar ou pra você usar em outras histórias. E uma dica pra você conseguir desenvolver mais essa ideia e realmente achar a parte boa dela é uma técnica que eu vi no podcast Writing Excuses do Brandon Sanderson, que é identificar a coisa central que você gostou dessa ideia, então uma ou duas camadas mais profundas nessa ideia e brincar com ela, porque aí você vai ficar mais entusiasmado com ela e vai mostrar outras coisas diferentes que dá pra fazer. Por exemplo, o exemplo que eles deram era assim: eu de repente gostei de um time que joga basquete com laranjas. E o que mais gostou dessa ideia é usar a laranja pra fazer isso. Então daí começa a brincar. Tá, mas e se fosse um indivíduo? E se fosse um assassino que mata com laranjas? Aí desenvolvendo mais, e se fosse um assassino cuja característica dele, a marca dele, é que ele mata você com qualquer coisa que você tem na hora. Só que sempre acontece de ser uma laranja. Então ele disse pra mídia, tipo, não, eu não sou um assassino de laranja, isso é pura coincidência, eu não quero matar o pessoal com laranja, mas ele sempre tem laranja. E todo mundo associa ele com laranja, entendeu? Então, de um time que joga basquete com laranja, já foi pra um assassino que mata a pessoa com qualquer coisa que essa pessoa tem na hora que ele vai lá matar ela. Que é uma laranja. O cara escolhe, tipo, as vítimas só em feira, velho. Em varejão. Nossa, coitado do vendedor, cara. Ele vende laranja e tá falando, você vai morrer, obrigado por comprar a laranja. Mas acho que se você for ali, aquele cara com um casaco grande e com aquele olhar sinistro vai te pegar daqui a pouco, mas obrigado pela compra. Aí o cara fala, nossa, eu tô perdendo cliente. Passa um mês e ele tá sem cliente. Consequências aí, Coitado. Consequências da história. Então, comenta aí pra gente como é que você faz pra ter ideias pro seu mundo, para suas criações, pro seu RPG, e qual dessas 7 dicas aqui nesse podcast você mais gostou? Deixa aí pra gente nos comentários.